Bom, como o vídeo foi bem ontem, rapaziada, da geração de 85, fazendo o draft de 2004, quem não entendeu, não sabe o que é draft, volta lá e assiste. É como se fossem os melhores jogadores na época que eles tinham 19 anos, eu ranqueando ali. Hoje, geração de 87, geração de Messi, de Suárez, de Benzema, é só de monstro. Essa é muito melhor que a de 85, muito mais difícil de ranquear. Então bora lá. Bom, rapaziada, mais uma vez, deixa like, se inscreve, ativa o sino, manda pra alguém. Hoje tem bastante coisa, hein? Tem jogador que tá no futebol brasileiro, voando no Palmeiras, tem jogador que tá no Flamengo, e dois que estão no Flamengo, inclusive. Muito mais aqui. Bora falar como seria esse draft de 2006 com os jogadores da geração de 87. Seria porque eles estariam mais ou menos com 19, 20 anos ali. Então, ó, em 10º lugar, Gerard Piqué. Não era o zagueiro mais promissor da época, mas ainda era um cara muito promissor. Essa eu não fiz só com valores de mercado, porque ia ficar muito confuso. O Messi, por exemplo, que é o grande cara dessa geração, todo mundo sabia que ele era o primeiro, mas no valor de mercado, ele foi atualizado em 2005 e depois só em 2007. Então em 2006 a gente não teve atualização. Mas já se sabia que o Messi era o cara mais promissor. Se fosse um draft da vida real, muito provavelmente você escolheria o Messi. Então, o Piquet já era um cara, tinha um valor de mercado razoável, mas ainda tinha um cara com valor melhor e era visto como o futuro dos melhores zagueiros do mundo, que daqui a pouco aparecerá. Em nono lugar, Kevin Prince Boateng, ele mesmo. A grande promessa que a Alemanha na época sediava a Copa de 2006, achava que tinha encontrado o cara, talvez não para essa, mas para a de 2010, para a de 2014. Foi um flop gigantesco. Era um jogador razoavelmente bom, ok ali, mas não chegou nem perto dos outros caras dessa geração aí. Um flop, não o maior flop dessa geração, de longe não, mas ainda assim um flop. Um flop nota 7, assim. Se esperava muito, ele virou um cara razoável. Tem cara que se esperava muito, o cara nunca virou nada. Que é o exemplo do Johan Djourou. Zagueiro, tava no Arsenal nessa época aí, de 2006. Todo mundo via o futuro. Ele é marfinense. Pô, é o futuro, o novo melhor zagueiro do mundo. Vai ser o novo Maldini, o novo... Era o cara, assim, todo mundo esperava. Não se esperava metade do Piquet do que se esperava de Djourou. E o Djourou foi um flop. Esse, pra mim, foi o maior flop, assim. Principalmente na posição que tem muitos caras bons dessa geração nessa posição. E ele era visto como o melhor ou mais promissor. Já com um piso, a época acima do Piquet, por exemplo. E com um teto que se achava muito maior que o do Piquet. O Piquet foi muito mais zagueiro que ele. Em sétimo, esse é um semi-flop. Teve anos bons, teve anos ruins, mas Samir Nasri. Dos franceses que tá aqui, ele não foi tão flop, porque tem um que foi mais ainda. Mas foi um flop, foi. Se esperava que ele seria um dos melhores do mundo também. E não chegou nem perto disso. Em sexto, aqui, acho que o segundo maior flop, assim. Esse não conseguiu nem jogar, mas foi por causa de lesão, né? Não foi nem outros motivos. Que é o Giuseppe Rossi. Na época eu tava no United e tal. Todo mundo achava que o cara ia virar um cara goleador. Até foi um certo momento, principalmente ali na Fiorentina, mas italiano, todo mundo já achava que era o futuro da Itália. Não virou nada, assim, cara. O Rossi é uma das maiores decepções da história do futebol, assim. Eu colocaria como o maior flop. Mas é que tem um que vai impactar mais quando falar, mas que eu acho que o Rossi flopou mais. Em quinto, Karim Benzema. O que é mais bizarro? Pô, o Benzema já jogava muito no Lyon, promessa absurda e tal. Mas o que é mais bizarro é a quarta posição. Não só de valor de mercado, o Benzema já tinha um valor parecido. O Benzema tinha um piso muito bom, já jogava muito no Lyon. Mas em quarto lugar é o Hatem Ben Arfa. Jogou até no PSG recentemente, banco e tal. Sempre foi um cara muito habilidoso. E ele era visto como o futuro da França, não o Benzema. O Ben Arfa era visto, o Benzema já era um pouco melhor, tinha um piso melhor. Mas o teto do Ben Arfa, todo mundo achava que ele ia ser um cara que poderia ser o melhor do mundo. O Benzema seria aquele centroavante goleador, seria artilheiro uma temporada ou outra,
mas não seria o protagonista de um time. O Ben Arfa já era esse cara. Então, pela comparação com o Benzema, muita gente vai pintar como o maior flop, mas o Giuseppe Rossi é outro gigantesco também. Flop absurdo. Em terceiro, Gonzalo Higuaín. Também era mais visto como promessa do que o Benzema, do que a grande maioria aí. Já no River metia muito gol, foi pro Real Madrid pagando uma quantia absurda, já com essa expectativa. Tanto que o Higuaín joga no começo ali. Quando o Benzema chega, o Benzema chega no banco, por causa do Gonzalo Higuaín. O Higuaín já era o cara ali, um 9 que era goleador e tal, e que se esperava que ia ser aquele 9 ia ficar muito tempo no Real Madrid, ia, não sei se brigar por bola de ouro, mas que ia ser o grande artilheiro, grande referência, numa época pré-cristiano até ainda, e não virou. Ué, virou um bom jogador, assim, mas nada perto do que ele era, e principalmente por flopar no Real, na seleção cagar toda hora, eu acho que ele fica abaixo ali. Segundo, Cesc Fábregas, que tinha o maior valor de mercado, tá? Em 2006, mas como eu falei, o Messi não tinha atualizado. Foi de 2005 para 2007. Em 2006, quem tinha o maior valor era o Fábregas, comparando com o do Messi de 2005. Mas o que faz? Aqui, por isso que eu não usei só o valor. O Fábregas, na época da base, os dois eram formados no Barcelona, tanto o Fábregas quanto o Messi. O Fábregas, o Barcelona aceitou vender para o Arsenal. Uma quantia absurda, lógico. Por 3 milhões e meio para um jogador que não tinha nem 17 anos. Acho que ele tinha 16 anos ainda na época, quando foi vendido. Beleza. Já, pô, era um absurdo. Foi um pouco abaixo da expectativa? Pode ter sido. Mas ainda foi um craque da bola, tá? E em primeiro, o Léo Messi, né? Lionel Messi. Esse não tem comparação, não tem o que falar. O melhor jogador da história, na minha opinião. E, pô, absurdo de jogador. Só que o Barcelona na época, por exemplo, como eu falei do Fábregas, tinha Messi e tinha Fábregas, os dois na mesma idade, os dois na mesma geração. Vendeu o Fábregas e era... Não tinha como vender o Messi, assim, podia oferecer mundos e fundos, não ia vender o Messi. Já se sabia que o Messi era a maior promessa, já se sabia que o Messi poderia ser o melhor do mundo, por isso que o Messi ficou. Então o Messi fica em primeiro. Esse totalmente justo. É até óbvio, né? Que ele vai ser o primeiro no redraft, que é o que eu vou fazer agora. O redraft é pegar os jogadores que viraram promessa e com o poder da sabedoria do tempo, a gente sabe que cada jogador virou ou não, a gente coloca eles no top 10. Mas antes, vou falar de jogadores que ficaram de fora desse top 10 aí. Luizito Soares. Seria um cara top 20 pelo menos, mas não chegaria no top 10 nem a pau. Cavani, esse seria lá na frente no draft, 40, 50, 60. Bonucci, esse também seria lá em Simão, talvez seria até não draftado. Jamie Vardy, esse com certeza não seria draftado. Esse, ele tava nas divisões amadoras aí, nessa época. Arthur Vidal, que tá no Flamengo hoje. Hamsik, meia do Napoli, que quase entrou. Vertonghen, zagueiro belga. Gameiro, Paê, Costil, Fellaini. O Everton, que tá no Palmeiras, esse seria outro estilo, porque não ia ser draftado também. Tava na base do Corinthians ainda. Acho que já tinha acabado de virar profissional nessa época aí, mas nem tinha jogado no Corinthians. Candreva, Dries Mertens, Iago Aspas, José Morales, Davi Luiz, que ainda não tinha ido pro Benfica, seria um cara que poderia ser não draftado ou draftado lá em Simão. Tava no Vitória ainda. Aaron Lennon, esse quase entra, mas todo mundo sabia, já que o Lennon era um cara que tinha um piso muito alto, ele era melhor que a maioria desses jogadores nessa época, 2007, 2006, até essa temporada 2006, 2007. Só que sabiam que ele tinha um potencial, mas não era para ser no nível desses caras. Matuidi, esse sim, quase entra também, já tinha muito potencial. O Graneiro, que é outro francês também, jogou no Real Madrid. Zahavi, João Obimikel, esse também um potencial absurdo, todo mundo esperava, mas ele já tinha. Foi na época que ele já tinha 22, 23 ali, que se esperava que ele ia ser um craque. Fernando, volante, que hoje tá no Sevilha. Joe Hart. Esse, hoje em dia, muda muito a história. Tanto que ele foi até pro City. Ele não foi pro United na época que no City, na época, não era o time que é hoje. Ele não era essa promessa, assim. Era provavelmente o goleiro mais promissor da Europa na época, mas
Não chega, não chegaria num top 10, num top 15, eu acho, de promessas, não. Caleion, que jogou muito tempo no Real, jogou no Napoli. Medel, que está sendo especulado hoje no Vasco. Luiz Gustavo, Sirigu, Martin Cáceres, Menes, que quase entra também. Esse foi querendo ou não, um flop, mas teve épocas que jogava bem. Sérgio Romero, goleiro que jogou no United, esse seria um baita flop. Ele era visto muito parecido com o Joe Hart em questão de potencial. E o Hart foi um goleiro muito melhor que ele. Luiz Adriano, que também foi estourar um pouquinho depois, mas já era visto como uma das promessas do Inter. Kevin Miralas, esse foi flop total. Seria provavelmente a 11ª, a 12ª, junto com Shane Long, atacante inglês também, que era visto como um dos futuros da Inglaterra. Ele teve suas fases ali, jogou bem no Southampton e tal, mas nunca chegou perto de ser o que se esperava. Jarvinho ainda estava saindo do futebol do país dele, da Costa do Marfim, mas seria um cara que podia ser naquelas posições que ninguém espera, no top 40, no top 30. Pô, esse cara aqui é promissor, mas igual tem na NBA, por exemplo. O cara tá numa liga diferente, não tá jogando no Universitário nem numa Euroliga, ele vai ficar lá em cima. Mas era um cara que depois foi visto com muito potencial e também não concretizou. Loic Remy, atacante francês também era um cara, seria top 15 provavelmente, e não virou nada. Sami Khedira, também foi um pouco mais depois que estourou, mas esse até concretizou um pouco do potencial, mas se vê ele mais diferente, numa função de mais pisar na área, diferente do que ele virou, que foi aquele primeiro volante. Benatia, zagueiro, esse seria provavelmente não draftado também, seria um steal, jogou muita bola na Juve, jogou muita bola no Bayern. Arda Turan, esse seria top 20 tranquilamente. Já no Galatasaray, todo mundo vê como um monstro, e a gente sabe o que aconteceu na vida real. Teve seu momento no Atlético de Madrid, foi pro Barça e flopou total. Dito isso, vamos pro redraft. Eu já não falei dele, mas vou falar agora. Pedro Rodrigues. Só que o que acontece com o Pedro? Ele provavelmente nem participaria desse draft. Porque ele sobe pro Barça quando ele tem 20 anos já. Então, seria um cara que talvez nem fosse draftado, ou seria lá em cima. E é um cara, pra mim, o 10º melhor dessa geração. Fez muito gol decisivo. É um cara muito subestimado. Jogava bem no Chelsea, jogou bem no Chelsea. Hoje em dia na Nazio, mais ou menos, mas pô, no Barça fez muito gol decisivo, fez gol de título. Gostava do Pedro na época do Barça, mas muito subestimado porque ele era carregado pelo Messi, teoricamente. Não era tão assim, mas não, há de se negar que ele não era um craque. Nono, Jamie Vardy. Como eu falei, pra mim, provavelmente o maior steal seria desse draft. Steal é o roubo, quando você pega um cara na posição muito alta e ele vira um absurdo, vira um dos melhores, um top 10, por exemplo. Artilheiro de Premier League, decidiu uma Premier League com o Leicester na época, e era um cara que nessa época devia jogar na 7ª, 8ª divisão inglesa. Esse é um absurdo, seria um absurdo. Oitavo, Arturo Vidal, hoje tá no Flamengo e tal, mas teve seus momentos, acho que do 8º pra baixo ali, do 8º pra cima, né, na verdade é pra baixo. Do top 8, todo mundo é bom, diferente daquela de 85, cara. Você tinha o sexto ali, já era o Felipe Luiz, e os caras de cima já eram muito ruins. Aqui só vai ter jogador bom. O Vardy também, querendo ou não, e o Pedro são bons, mas do Vidal pra cima é só cara que foi protagonista. Então, o 8º lugar é o Vidal. Pô, jogou muito na Juve, jogou bem no Bayern, jogou razoavelmente bem no Barça, no que deu ali, mas não foi uma boa passagem. Em 7º, Gonzalo Higuaín. Aqui o Higuaín vai ficar porque, pô, teve aquela temporada que ele foi artilheiro da Série A no Napoli, acho que depois foi artilheiro da Juve também. Não foi um cara ruim, mas não foi perto do que se esperava, principalmente pelo quesito de seleção, né? É o cara que ia ser o companheiro do Messi, todo mundo esperava, e o Messi carregou ele nas costas várias vezes, né? Sexto, Edson Cavani, também seria outro grande estilo. Cavani, nossa, um baita jogador, cara. Goleador, raçudo. Gosto muito do Cavani, queria ver muito ele no futebol brasileiro agora que o Suárez veio. Falei, putz, será que o Cavani não pinta num Galo, num Flamengo, num Palmeiras? Faria gol demais. Quinto, Gerard Piqué. Aqui por carreira, tá? O Cavani, eu acho que, na minha opinião, pode ter até jogado mais bola, mas o Piqué foi muito monstro no Barça, ganhou muito título. E aí, na função dele, ele foi o melhor zagueiro disparado ainda, dessa geração. Teve Leonardo Bonucci? Teve, mas
tipo assim, não chega nos pés do Piquet pra mim, cara. O Bonucci foi vendido hoje, na época o zagueiro mais caro na história, que ele foi da Juve pro Milan, depois voltou pra Juve de novo. Mas o Piquet eu sempre achei muito mais zagueiro. Em quarto, Cesc Fábregas. Briga ferrenha com o terceiro ali, mas o Fábregas teve temporada de 1000 assistências na Premier League. Também deu muita assistência no Barça. Aquele Barça ali de 2011, 2012, né? Que já tinha ele ali. Era ele, Iniesta, Xavi, Messi. Mas ele não era nem titular sempre, às vezes ficava no banco. Era o Pedro que jogava. Mais um baita jogador também. Aqui, do top 4, você podia colocar qualquer um. Do top 6 ao top 3 ali, você podia inverter todas as posições, cara. Aí é o gosto pessoal. Em terceiro, Luizito Soares. Artilheiro, ganhou chuteira de ouro. Pô, jogou muito no Liverpool. Jogou muita bola, mas muita bola no Barça. Jogou bem no Atlético de Madrid. Foi artilheiro da La Liga no Atlético de Madrid. Campeão e tudo. Também não tem muito o que se falar de Luizito Soares. É o terceiro. Aí em segundo, Karim Benzema, que seria primeiro na maioria dos jogadores de gerações recentes. Só não vai ser primeiro porque tem um ET em primeiro, mas o Benzema ganhou bola de ouro, protagonista de Champions, trio BBC, puta, absurdo aqui. O top 2 é indiscutível, que seriam o Karim Benzema e Lionel Messi, né? Já falando dele, Lionel Messi primeiro, também não tem o que discutir. Para mim, o melhor jogador da história, o melhor, não o maior se discute e tal, mas o melhor ser humano que pisou aqui nesse planeta e chutou uma bola, para mim, é Lionel Messi. Não tem comparação com mais ninguém. Por isso é primeiro, sem discussão, acho que com ninguém aqui, cara. Vai ser discutir o Messi com o Pelé, com o Maradona. Mas abaixo disso não tem. O Benzema craque, mas não tem discussão nenhuma, né? É Messi em primeiro. E é isso por hoje, rapaziada. Ó, deixa o like aí, se ficou até o final. Vídeo legal. Eu acho que a próxima é 92, mas vamos ver. Tem muito ainda. Pode ser que eu volte para 86, tem bastante flop também. 86 e 88 tem muito flop, cara. Tem muitas posições altas ali que os caras não viraram nada. Mas por hoje é isso, rapaziada. Um abraço, falou!